Bom, boa noite a todos. A gente hoje vai estar dando início a mais um encontro das nossas rodas de conversa. Essas rodas de conversa fazem parte de um projeto de extensão vinculado ao Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Pernambuco, que está sob minha coordenação e a participação das monitoras Bruna Vaz, Laís Rafaeli e Maria Luísa Reis. Hoje a gente vai ter o prazer de assistir a roda com a fala de Maiara Mazaki. Maiara é terapeuta ocupacional, graduada pela Universidade Federal de São Carlos. Ela é mestranda no programa de pós-graduação em terapia ocupacional da UFSCar. Participa de atividades no Laboratório de Pesquisa em Saúde Mental e Terapia Ocupacional, também da UFSCar. E este laboratório, esse trabalho que ela realiza lá, ele tem ênfase em estudos voltados à saúde mental infanto-juvenil. A Maiara, ela hoje vai falar sobre conhecendo o instrumento que avalia a participação ocupacional de crianças e adolescentes, SCOPE. Já de antemão, eu quero agradecer, Mayara, o seu aceite ao nosso convite, tá? E eu desejo boa sorte na sua fala, e fique à vontade para conversar com as pessoas sobre a possibilidade delas participarem com suas perguntas e seus questionamentos e suas considerações, ou durante a sua apresentação ou ao final. Isso aí fica a seu critério, tá bom? Joia, então, obrigada. A fala agora é sua. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. É a primeira roda de conversa que eu apresento, assim, meu trabalho, enfim. E primeiro eu também queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui. E, enfim, vou me apresentar um pouquinho. Bom, meu nome é Maiara. E assim, hoje eu vou conversar um pouquinho sobre o SCOPE, né, que é esse instrumento de avaliação que eu estou estudando no meu mestrado em terapia ocupacional, na UFSCar. E aí eu queria só fazer um adendo, né, porque esse instrumento eu estou autorizada a fazer a tradução e adaptação transcultural, então eu não estou autorizada a divulgar nem comercializar, né, então é mais um conteúdo informativo, né, de para que ele serve, como que ele funciona, então vai ser mais ou menos nesse sentido a nossa conversa, tá? Então, assim, fiquem muito à vontade para me interromper na apresentação. Eu vou tentar trazer aqui uma dinâmica na linha da TO aí, né? Não vai ter interação nem nada, mas só para a gente começar a adentrar no tema. E antes disso, assim, eu queria conhecer um pouquinho vocês, se possível. Não precisa abrir a câmera, quem não fica à vontade, só para saber se vocês são da graduação, enfim, docentes, discentes, né? De que universidade vocês são, e se vocês já utilizaram o instrumento, né, na prática de vocês, no estágio, enfim, e se vocês gostam de usar instrumento de avaliação, e se vocês também têm alguma proximidade com o modelo da ocupação humana, né, que é a base teórica aí do instrumento. Tudo bem? Pode ser uma apresentaçãozinha rapidinha, nome e tal? Posso começar numa chamada aqui? Acho que otimiza o tempo, né? A primeira que está aqui é a Bruna. Será que a Bruna tá aí? Oi? Oi, Bruna. Calma, Desculpa, tô dispersa. Me diz aí o que é para falar? Só se apresentar um pouquinho o seu nome, de que universidade que você é, se você é da graduação. Sou Bruna, estou no 8º período da graduação, sou da Universidade Federal de Pernambuco, sou daqui de Recife.
Joia. E você já utilizou algum instrumento de avaliação nas práticas de estágio? Você já chegou a estudar sobre isso? Já, Já? já. Legal. Eu... Vamos para Laís? Laís Rafael. Oi, boa noite. Meu nome é Boa noite. Laís e eu sou do 6º período de terapia ocupacional aqui da Universidade Federal de Pernambuco. Sou uma das integrantes de quem gerou, né, essa roda de conversa, esse projeto de extensão. E eu já utilizei alguns instrumentos na prática, mais na área da infância, sabe? E é isso, é bom, eu gosto de usar instrumentos, é uma coisa bem mensurável, né, que traz resultados bem, assim, mais concretos pra gente. E é isso. Legal, obrigada. E Maria Regina. Acho que tá sem áudio, né? Pronto, e eu vou só colocar na tomada, porque tá acabando a minha bateria aqui, só um minutinho. Tá joia. Vou seguindo aqui, pode ser? Não, já foi, Não? já estou aqui de Tá bom. volta. É rapidinho. Olha só, eu sou Maria Regina, terapeuta ocupacional, já formada há muito tempo, me formei em 1977. Eu digo que eu sou jurássica. Sou terapeuta ocupacional do Instituto Nacional de Cardiologia, aqui do Rio de Janeiro. Quem me passou esse grupo foi Rosa Mitre. E por que que eu entrei aqui? Primeiro, assim, eu estou fazendo o curso com a Carmen Glória, o curso introdutório do Morro. A gente vai agora para a nossa segunda aula, mas, apesar do meu tempo de formada e meus cabelos brancos, eu estou fazendo mestrado agora, e o meu estudo é a elaboração de um instrumento de avaliação para o desempenho ocupacional de crianças cardiopatas em contexto hospitalar, internadas, não a nível ambulatorial, mas internadas, e estou aí no meio do processo, agora na fase de análise de conteúdo, e conversando com a Rosa Mitre, ela falou, Regina, eu vou te passar, quem sabe é interessante para você, é isso, por isso estou aqui. Nossa, muito Já legal. utilizei vários instrumentos e acho super importante que a gente fale uma linguagem que seja a mesma, né? E que sejam validados e tudo mais. E fiquei, assim, muito curiosa, né, para ouvir o que você tem a falar. Legal, muito obrigada. Espero que atenda as expectativas. Tá bom. Obrigada. Marina? Esperança. Oi, eu sou a Marina, também sou TO, sou da mesma turma de mestrado da Maiara, no PPG-TO da UFSCar. Eu tenho proximidade mais com a área da infância e adolescência, e a minha pesquisa especificamente é com adolescentes. Sobre os instrumentos assim, de avaliação, né, na minha prática, que não foi muita, porque eu não sou formada há muito tempo, eu já utilizei só os instrumentos de integração sensorial, mas mesmo sem a formação. E as avaliações que eu fazia, elas eram, assim, as minhas próprias, né? Então, acho que esse trabalho da Maiara vem contribuindo nesse sentido, assim. Né? Então, eu tenho muito interesse em um dia poder usar também. Obrigada, Má. Maria Luísa? Oi, eu me chamo Maria Luísa, eu sou estudante da Federal da UFPE e estou no 6º período. Já usei alguns instrumentos na área de infância, também já usei em práticas de adulto, de reumato. Acho que eu não lembro mais esses. Joia, obrigada. Juliana? Olá,
Eu sou Juliana, sou terapeuta ocupacional, docente lá da Universidade Federal de Pernambuco também, e trabalho com infância, especialmente no contexto escolar e com tecnologia assistiva. E é um prazer, Mayara, ouvir você sobre esse assunto. Estudo muito, especialmente, assim, me debruço sobre a estrutura da prática da terapia ocupacional, né? Na verdade, preciso avançar nos estudos sobre o morro e etc., mas tenho muito interesse, e aí o tema, eu tenho muita dificuldade de participar dessas reuniões, né, Raquel? Mas aí eu disse, eu tenho que participar dessa. Inclusive, eu tinha um grupo focal agora e faltei, e avisei, justifiquei lá a minha falta. Estou aqui. Obrigada, eu que agradeço. Natália? Acho que está desligado o microfone. Pronto. Meu nome é Natália, eu sou estudante do 8º período daqui da Universidade Federal de Pernambuco. Eu já utilizei, sim, alguns instrumentos durante as práticas em aulas e nos estágios. E eu acho bem interessante usar, bem importante para a gente conseguir mensurar resultados, né? Legal, obrigada. Faltou André e Fernando, eles são meus conhecidos, amigo e namorado. Eles deram prestigiar aqui também, entender um pouquinho. Vou abrir, se eles são de outra área, tá? Se eles quiserem se apresentar, fiquem à vontade. Olá, vou falar, Fernando, só não vou abrir a câmera ali, tenho vergonha. Eu sou amigo da Mayara, eu sou da Engenharia de Materiais da UFSCar, me formei, terminei meu mestrado, por enquanto eu estou estudando para o futuro aí, não sei ainda qual é, mas vim prestigiar minha amiga aí. Obrigada. Boa noite, pessoal. Meu nome é André, eu sou namorado da Mayara. Eu sou formado em Ciência e Engenharia de Materiais, fiz mestrado. Agora estou no primeiro ano de doutorado e estou aqui para prestigiar, sou um namorado babão. Lembrando que eu não briguei ninguém. Perfeito. E é um casamento perfeito. Engenheiro de materiais com TO, na área de tecnologia assistiva. Verdade, já ouvi falar. Não briguei ninguém até aqui, tá? Tô brincando. Bom, vou iniciar então, tudo bem? Faltou alguém falar? Ana Rafaela, né? Acho que faltou. Bom, vou seguindo, não sei. Pode ser? Natália já falou? Acabou Já sim, professor. Ok. Pode seguir, Raquel? Pode. Vou apertar aqui para vocês imitar. Você me dá um ok, Raquel, por favor? Sim. Opa. Tá sim, tá aparecendo, Mayara. Viu? Tá joia. Isso. Eu vou aqui, né? Tá, eu não consigo ver vocês, mas fiquem à vontade para interromper, fazer alguma pergunta, tá bom? Então, vou iniciar, né? Bom, então aqui, né, nessa roda de conversa, eu vou falar, né, para a gente conhecer um pouquinho sobre esse instrumento, né, que avalia a participação ocupacional de crianças e adolescentes, que é o The Short Child Occupational Profile, o SCOPE, tá? Esse tópico faz parte da minha dissertação de mestrado no PPGTO da UFSCar, e minha orientadora é a professora doutora Maria Fernanda Barbosa Cid. Então, mais uma vez, eu agradeço aqui o convite por estar participando, que a gente possa conversar mesmo, né, e trocar informações, ideias. Espero que acrescente, agregue alguma coisa para vocês, né, na prática de vocês. Bom, então, só vou contar um pouquinho da minha trajetória, né, porque quando alguém apresenta, eu gosto de saber quem é essa pessoa, enfim. Vou me apresentar um pouquinho, né, então eu me formei
em terapia ocupacional em 2016, né, entrei na turma de 2012, e aí eu sempre tive essa identificação aí com o campo da infância e adolescência, né, no início foi mais na neuropediatria, né, com crianças com paralisia cerebral, enfim, e aí depois, no último ano que eu passei pelo estágio de saúde mental infanto-juvenil, aí realmente brilhou meus olhos, e desde então eu tenho voltado estudos para esse campo, né, estudos e, enfim, pesquisas e práticas. E aí, depois da graduação, assim, eu estava um pouco cansada, enfim, eu quis percorrer outros caminhos, né, fiz um intercâmbio de trabalho e outros trabalhos aí que não tinham muito a ver com a terapia ocupacional, mas eu morei um ano no Texas e foi lá que eu conheci o professor Daniel Cruz, que por acaso, assim, ele já era meu professor da graduação, mas lá a gente se encontrou por acaso, porque ele foi num congresso do modelo de ocupação humana, e aí ele deu a ideia, assim, do meu projeto de mestrado, ele falou do instrumento, e eu sempre que gostei de infância, falei, não, vamos tentar. Aí eu voltei, né, para o Brasil, prestei o mestrado, passei, ainda bem, e até eu entrei ano passado, né, então eu vou concluir ele no início do ano que vem. E também, eu sou bolsista, né, atualmente, do PPGTO, então a gente que é bolsista, a gente está também envolvida em outras práticas, né, outras coisas do DTO, enfim, Departamento de Terapia Ocupacional. Então, eu estou envolvida num projeto de extensão também, que é sobre estratégias de cuidado em saúde mental infanto-juvenil, frente à pandemia da Covid-19, né, e tem 4 frentes de trabalho, eu estou na frente do Instagram, que é essa linguagem aí agora mais, né, digital e dos adolescentes, e eu também gostaria depois de divulgar, se possível, né, se vocês conhecem algum adolescente que, enfim, que vocês queiram divulgar e tal, é uma página bem legal, que a gente traduz alguns conteúdos acadêmicos aí na linguagem adolescente, que eu acho que auxiliam bastante, né, e até, enfim, adultos podem acessar, é um projeto que eu sinto muito orgulho de fazer parte, assim, uma equipe bem assertiva, assim. Então, é isso. Eu vou iniciar, tá? Quer dizer, já iniciei. Eu vou falar um pouquinho sobre as avaliações em terapia ocupacional, tá? Um geralzão, assim. Porque, né, eu acredito que elas têm uma importância fundamental, realmente, né, para a terapia ocupacional. Às vezes é um tema meio polêmico, né? Porque já conheci terapeutas ocupacionais que não usam tanto, né, as avaliações, mas eu carrego a bandeira aí que elas são, sim, muito importantes, né. Então, para contextualizar um pouquinho, né, no início da criação dessas avaliações, elas foram moldadas muito numa perspectiva biomédica, né, e mecanicista, né, que são aquelas voltadas para a funcionalidade, né, e composições corporais mesmo das pessoas. E aí, depois, com o paradigma contemporâneo da ocupação, lá para 1970, 1980, a terapia ocupacional passa a adotar uma intervenção mais focada na participação do sujeito, né? Não só nos componentes de desempenho, mas sim realmente na participação, né? Focando aí mais na saúde, no bem-estar, através do engajamento em ocupações, sejam elas de autocuidado, trabalho ou lazer, né? Então, a literatura vai apontar, né, que uma das grandes contribuições da terapia ocupacional é realizar o levantamento, né, dessas possíveis barreiras aí que estão impedindo o desempenho ocupacional. E aí, a gente tem que levar em consideração, né, que uma avaliação, ela não deve demonstrar somente as dificuldades ou deficiências, né, daquela pessoa, mas também apontar suas potencialidades e habilidades, né, isso que a gente tem que ter um panorama também. E também elas não devem ser feitas de forma engessada, né, muito quadrada, não é essa a proposta dos instrumentos de avaliação, né. Então, né, para que seja feita essa avaliação, uma das ferramentas, né, são os instrumentos de avaliação mesmo. Eles vão oferecer aí uma maior sistematização, né, um maior planejamento, com mais objetividade da intervenção em terapia ocupacional, né, e principalmente aquelas avaliações específicas da TO, como é o caso que eu vou apresentar aqui para vocês, elas são boas, né, porque elas são mais sensíveis aos domínios da nossa intervenção, né, e também elas fomentam a produção científica na nossa área, né, contribuem muito para o crescimento na nossa área mesmo. E aí, apesar das diferenças, né, do universo ocupacional e dos adultos, os instrumentos de avaliação
para criança e adolescente, né, eles adotam, né, de forma geral, os mesmos formatos e objetivos, né, eles vão se diferenciar aí mais na abordagem do desenvolvimento e na forma de coletar as informações, né. Então, como eu já expliquei, com esse paradigma contemporâneo da ocupação, né, com esse foco mais na participação do sujeito, a gente tem os instrumentos de avaliação, né, que são baseados no modelo de ocupação humana, no Morro, que eles têm buscado avançar mais nesse sentido, né. E aí, assim, antes de eu entrar nessa teoria, né, do Morro, que é um pouquinho densa, e eu aqui vou dar uma pincelada, eu queria que a gente fizesse uma dinâmica. Não vai ter interação nem nada, tá? Só se vocês quiserem. Falar depois um pouquinho de como que foi. Mas é só para a gente começar a se sensibilizar um pouquinho sobre o que esse modelo, o que esse instrumento vão suscitar, tá bom? Então, eu queria, assim, só que vocês, sei lá, fechassem os olhos aí, e imaginar um pouquinho algumas coisas aqui que eu for falando, tá bom? Tudo bem? Então, eu vou pedir para vocês voltarem lá na infância de vocês, né? Na idade que vocês quiserem. E aí tentar lembrar, né? Quais eram as suas vontades? Né, no que vocês tinham interesse em fazer e por quê? Algum valor foi ensinado para vocês naquela época? Por exemplo, não mentir, não roubar, compartilhar. Vocês ficavam orgulhosas ou orgulhosos quando faziam algo legal? Queriam mostrar para alguém? Ou ficavam tristes quando desapontavam alguém? E a rotina de vocês? Como que era? Quem estabeleceu essa rotina para vocês? E a partir de quando que você se deu conta e que começou a ter um pouco mais de autonomia para criar sua própria rotina, seus próprios hábitos? E quais papéis que vocês desempenhavam? De filha, de filho, irmã, irmão, neta, neto? Vocês tinham noção, assim, se algo era perigoso para a idade de vocês? E quando que você começou a desempenhar um papel de estudante, de trabalhador, trabalhadora, de namorada, namorado? E quais eram as suas habilidades? Você conseguia correr, pular, escrever, pintar? Qual que era seu nível de energia? Vocês eram mais extrovertidas, mais tímidos? Como que era essa comunicação, os relacionamentos? E a parte de raciocínio, assim, vocês conseguiam resolver os pequenos problemas ali do dia a dia? Ou vocês sempre precisavam de recorrer a alguém para ajudar vocês? Como era o padrão, assim? E por último, nesse momentinho, como que era o ambiente que você morava? Como que era a escola que você ia? Como que as pessoas te tratavam nesses lugares? Tinha espaço físico e social para você? Enfim, essas são algumas reflexões, foram meio rapidinhas aí, né? Mas só para dizer que tudo isso, né, impactou na época, impacta hoje, na sua participação ocupacional, né? E, na verdade, isso é um pouquinho do que o modelo traz e também do que o instrumento vai abordar. Então, eu tentei só suscitar um pouquinho do que vem por aí, que eu vou apresentar, tá bom? Podem voltar a abrir os olhos se alguém fechou. Então, eu vou explicar aqui um pouquinho, uma pinceladona, né, sobre o modelo de ocupação humana. O modelo de ocupação, na minha dissertação eu coloquei o modelo da ocupação, mas na verdade existem vários modelos de ocupação humana, né? Então, o Morro é caracterizado dessa forma aqui, tá bom? Que é um dos modelos, tá? Então, assim, ele foi publicado na década aí de 1980, mais ou menos, pelo Gary K. Hoffner, e ele surgiu para orientar a prática da terapia ocupacional com as pessoas que, por algum empecilho, né, têm a sua participação nas ocupações prejudicada.
E o que é ocupação, de fato, né, para o modelo? Então, enfim, assim, as pessoas, elas são caracterizadas por possuírem uma intensa necessidade de fazer coisas, né? E a ocupação humana, ela compreende 3 grandes áreas, né, que é a produtividade, o lazer e as atividades de vida diária, né? E aí, isso ocorre dentro de um contexto temporal, físico e sociocultural que caracteriza o viver. E aí, o Morro, ele vai explicar o fazer a partir de 4 elementos, né? E aí eu vou tentar misturar isso um pouco a partir de uma perspectiva da infância também, né? Porque são poucos estudos, na verdade, que trazem nessa perspectiva da infância. Geralmente o modelo, ele é mostrado nessa perspectiva adulta mesmo, tá? Então vou tentar aqui só para contextualizar um pouquinho. Então, os 4 elementos são volição, habituação, capacidade de desempenho e ambiente, né? Então, explicando só um pouquinho sobre cada um. A volição, ela vai dizer muito das nossas vontades, né? Dos nossos interesses, dos nossos valores, nossa motivação para fazer o que a gente faz, e da nossa causação pessoal, né? Que é, tipo, o senso de autoeficácia que a gente tem. Então, desde criança, isso surge, né? Quando forem ensinados os valores que a gente tem, as crianças fazem muitas coisas, assim, objetivando, não agradar, assim, mas ter uma resposta, né, dos pais, enfim, e sentem isso de uma forma que elas entendem o impacto que elas causam, assim, né? Então, elas sabem que toda ação vai ter uma reação, né? E aí, a volição é que vai orientar, na verdade, as escolhas da criança, tá bom? Então, aí depois a gente tem aqui a habituação, que ela vai falar dos nossos hábitos, né, dos nossos papéis, sendo que na infância, né, os hábitos são primeiramente moldados aí pelos nossos pais, né, pela nossa casa, enfim, a dinâmica familiar, depois vai passando para a escola e outros contextos, né. E também uma coisa muito importante aqui são os nossos papéis, que são constituídos desde muito pequenos, né? Então, na primeira infância, a gente é conhecido como aquele que brinca, né? Como um membro da família, e aí depois a gente vai crescendo, vai virando estudante, enfim, outros papéis, né? E depois, enfim, começa a trabalhar na adolescência, de repente, né? Ou namorar e tal. E na verdade, as crianças, né, elas vão se conscientizar das expectativas, né, que os outros têm em relação aos seus papéis, e elas vão aprender a se ver e a se comportar de acordo com esses papéis que elas internalizam. Isso a gente faz até hoje, na verdade, né. Aí depois a gente tem aqui a capacidade de desempenho, que essa capacidade de desempenho é um fator, assim, subjacente ao fazer, né. Então, ela vai englobar os fatores objetivos e os subjetivos. Os objetivos são aqueles que a gente mais faz na TO, assim, tipo, avaliar, sei lá, a amplitude de movimento, a força, o raciocínio, comunicação, enfim. E os fatores subjetivos, esses componentes subjetivos, né, eles vão dizer assim, é um fator subjetivo do sujeito, né, vai ser como é o fazer dentro daquele corpo, né, independente aí do comprometimento e tal, mas é a percepção que ele tem do fazer dele, né. O que o modelo vai chamar de eu vivido. E por último, né, a gente tem aqui o ambiente, que pode ser tanto físico quanto social, e aí vai depender, assim, se vai ser na casa, na escola, né, e para quem, por exemplo, crianças que estão internadas, o ambiente hospitalar também vai ser um ambiente de grande impacto, né, na vida delas, e isso o instrumento também é capaz de detectar, né. Então, assim, isso aqui é bastante coisa, né? Mas é só para entender um pouquinho que todos esses elementos, né, eles vão se relacionar entre si. E aí, juntos, eles vão influenciar diretamente na participação ocupacional. Sendo que as dificuldades em qualquer uma dessas áreas vai provavelmente afetar a participação ocupacional, né? E o que seria essa participação de fato, né? É o quanto as pessoas conseguem agir no mundo. Basicamente é isso, né? O quanto a gente consegue estar no jogo, né? Ela vai determinar o que as pessoas fazem, né, no sentido mais amplo, descrevendo o envolvimento, né, entre as categorias da ocupação, né, que é o trabalho, estudo, lazer e AVDs, que sustentam a vida diária. Então, vai ser justamente esse fazer, da gente estar aí fazendo o que a gente faz, né.
Então, aqui eu já entro na parte do instrumento, que é o The Short Child Occupational Profile. A gente está traduzindo ainda o título, né, mas ficaria mais ou menos, assim, o perfil ocupacional inicial, né, da criança e do adolescente. Seria mais ou menos. Então, assim, né, a gente pensando aí num instrumento que consiga mensurar, né, e avaliar como todos aqueles elementos vão influenciar na participação ocupacional das crianças e dos adolescentes, eu vou falar um pouquinho desse instrumento, né? Ele foi criado por 7 terapeutas ocupacionais nos Estados Unidos, na Universidade de Chicago, e ele pode ser aplicado com bebês, crianças e adolescentes, né, em diversos contextos de prática. Isso é uma das grandes vantagens dele, né? Porque ele permeia aí, ele avalia holisticamente, né? Então não tem, sei lá, saúde mental, neuropediatria, disposição física, enfim, hospitalar, ele, na verdade, ele consegue trabalhar tudo isso, né? Isso é uma coisa muito legal, porque a criança, ela é um todo, né? Criança e adolescente. Então, esse instrumento, ele vai possibilitar o terapeuta ocupacional ter uma visão geral, assim, né, da participação ocupacional dessa criança ou desse adolescente, sendo possível avaliar sistematicamente os fatores que facilitam, permitem, inibem ou restringem a participação nas ocupações, né, e esses fatores estão, teoricamente, baseados no modelo de ocupação humana. Então, aqui eu sei que tá pequenininho, eu não vou me atentar a todas as linhas aqui, mas isso aqui é basicamente o esqueleto, né, do instrumento. Então, ele consiste em 25 itens, né, aqui no nosso lado esquerdo, em 6 sessões, né. Então, a primeira sessão, essa em laranja, ela vai abordar a volição, né. Então, vai ter itens, né, como a exploração, expressão de prazer, mostrando preferências e fazendo escolhas, e resposta a desafios, englobando toda aquela coisa dos interesses, né, das vontades, da causação pessoal. E aí depois a gente vai ter a habituação, essa partezinha em verde, abordando aí as AVDs, rotina, papéis. E as 3 de baixo correspondem às habilidades, né, de comunicação e interação. Esses são basicamente os componentes objetivos da capacidade de desempenho, né, só para situar um pouquinho. Então, a habilidade de comunicação e interação, né, com a comunicação verbal ou não verbal, como que funcionam os relacionamentos, né. Depois a gente vai ter aqui as habilidades processuais, que vão falar muito do raciocínio, né, de como que é feito o raciocínio da criança, ela entende, enfim, consegue solucionar problemas. E aqui as habilidades motoras, né, são coordenação, força. E por último, a gente vai ter o ambiente, né, que pode ser tanto o físico quanto o social, né. E aí, essas 5 primeiras sessões, né, até ali as habilidades, elas tratam dos fatores pessoais da criança ou do adolescente, né? E o impacto que esses fatores vão ter na participação. Então, nessas sessões, é a criança que vai estar sendo avaliada, né? E a última sessão, ela vai explorar como que o ambiente afeta a capacidade da criança de participar. Então, nessa sessão vão ser os recursos, as oportunidades, as restrições e as demandas apresentadas pelo ambiente que vão ser avaliados, né? Então, é como se fosse o inverso dessas duas partes das sessões aí. Então, assim, contando um pouquinho, né? Para aplicar ele, vai mais ou menos aí uns 20 minutos, em média, né? E aí vai variar de acordo com a familiaridade do profissional, né? Com o instrumento. E a gente pode coletar isso de diferentes formas, né? Tipo, com observações, né? Ou nas sessões, ou no contexto da criança, do adolescente, com as entrevistas com as famílias, como eu fiz na minha pesquisa de mestrado, com a própria conversa com a criança ou adolescente, né? Dependendo da possibilidade, ou com os professores e outros membros da equipe multi, né? E aqui explicando só um pouquinho de como que funciona a pontuação. Não sei se tem muito rápido, espero que não. Aqui, esse é o primeiro item, né, do instrumento. Ele já está traduzido, né, a gente não finalizou ainda, mas ele enfim, só para ter uma noçãozinha de como que funciona. Então, a gente tem o item, né, a seção de volição, e o item exploração, que é o primeiro. E aí a gente vai ter 4 opções de resposta, isso em todos os itens, tá? Sempre 4 opções de resposta. Essa primeira situação, tá vendo? Tem uma letrinha F, P,
I e R. E aí cada uma vai representar essas palavras em destaque aqui. Então, a primeira é facilita, né? Então, quer dizer que essa situação, ela representa, se a criança pontua aqui, né? Quer dizer que essa situação representa um ponto forte, né? Que facilita a participação dela. E nenhum adicional é necessário para que esse aspecto possa ser desempenhado por ela, tá? Se ela pontua a segunda, quer dizer que essa situação permite, né, a participação ocupacional. Então, ela representa algo que é adequado ali para a participação naquele momento, e mesmo que possa haver uma ou duas preocupações, né, relacionadas a esse aspecto, em geral não está atrapalhando muito da participação. Aí depois aqui a gente tem o I, que é de inibe, se ela pontua aqui, aponta evidências de alguma dificuldade, né, naquele aspecto, sendo que esse pode ou não representar um grande problema para a participação em geral, tá? Mas tem aspectos aí que vão impactar sim e atrapalhar na participação. E aí, por último, né, ela pontua aqui, se ela pontua aqui, quer dizer, não restringe, né, vai apontar que a existência de uma dificuldade clara, que vai interferir de maneira significativa na participação em vários contextos, né? Então, aqui a gente tem uma escala de pontuação, então aqui a letra F, ela pontua 4, depois vai baixando 3, 2 e 1, né? Então, quanto menor a pontuação, menor vai ser a participação ocupacional dessa criança ou desse adolescente, é aí que a gente deve intervir. E só um adendo também, a criança, ela nunca zera nesse instrumento, né? Tipo, a pontuação mínima que é 1, né, em cada item, então ela nunca vai zerar. Diferente de outros instrumentos, né, que a gente tem, não estou criticando, né, todos eles são úteis, mas é só para a gente olhar para isso também, né, porque eu já ouvi em lugares, tipo, a criança zerou. E, assim, aqui um próprio modelo, né, esse instrumento vai dizer que a criança, por mais comprometida que ela esteja, ela é capaz de participar da vida, assim, capaz de estar na vida. Então, isso vai mostrar pra gente como que funciona, né? Então, esse eu acho que é o último slide. Só para condensar mesmo aqui, né? Só para explicar também que, né, com essas informações, o terapeuta vai ter essa visão geral, tanto das potencialidades quanto das dificuldades da criança, do adolescente, né? Em cada item. E aí, o profissional, ele deve incorporar, né, os pontos fortes, né, essas potencialidades da criança ou do adolescente ao seu favor nas intervenções. Então, por exemplo, se a comunicação da criança, né, é um ponto forte e as suas habilidades motoras são um desafio, né, a intervenção pode ser direcionada aí, né, envolvendo colegas, né, que auxiliem a criança em atividades motoras mais difíceis, mas que através da facilidade em se relacionar e se comunicar, ela tem maiores possibilidades de participar. Né? Então, aí a partir da seleção de brincadeiras que possam requerer menos movimento e mais comunicação, né? Então, é aí que a gente vai direcionar a nossa intervenção, né? E aí, por fim, né, o objetivo final é gerar metas e intervenções que deem suporte à participação de fato, né? Para que essa criança, adolescente, possa desempenhar, né, seus respectivos papéis e ocupações que são associadas a eles. E assim, essas potencialidades, né, e dificuldades, elas, no instrumento, né, elas consideram a trajetória de desenvolvimento individual de cada um. E esse termo, ele conceitua o potencial único de cada criança, de adolescente, né, como um ser ocupacional. Então, em vez de comparar o desempenho de uma criança com outra, né, como fazem as escalas de desenvolvimento normatizadas, os profissionais podem comparar a criança com ela mesma, né? Esse é um ponto forte também do modelo de ocupação humana. Compara o indivíduo com ele mesmo no passado, né? E aí para projetar perspectivas no futuro. É isso. Obrigada. Aqui estão as referências. E é isso. Eu vou tentar compartilhar aqui. Pode interromper o compartilhamento? Pode, né? Pode sim, Mari. É isso. Obrigada. Não sei se eu falei muito rápido. Espero que tenha dado para entender um pouquinho. Eu sei que são conceitos muito densos, né? E queria abrir agora, não sei se alguém quiser falar sobre a dinâmica também que a gente fez.
o que pensou e se isso ajudou a pensar um pouquinho no que o instrumento de fato vai abordar, ou, enfim, fiquem à vontade para perguntar, se eu puder responder, ou fazer colocações. A hora é agora. Obrigada. Oi, Mayara. Achei super interessante. É um instrumento. Fico muito feliz em saber que você está traduzindo, né? Porque no Morro a gente tem só poucas coisas, né? Que é a lista de papéis ocupacionais e o outro instrumento, né? Que foi o Daniel quem traduziu. É bom a questão do scope ser pediátrico, né? E eu sou muito afeita a essa... Quer dizer, você está centrado, né, no cliente, e eu acho que a gente tem que ter essa visão muito além do cliente, mas o familiar, né, o contexto em que ele está inserido, e achei assim muito interessante. Tomara que chegue logo às nossas mãos. E assim, a dinâmica que você fez, quer dizer, ela nos leva a refletir em torno de algo que é extremamente importante, né, que a gente tenha esse olhar com os nossos clientes e com as nossas crianças, que tem a ver com significado, né, que você atribui às suas experiências, né, e com a criança, logicamente, que isso está muito vinculado ao grupo familiar, né, quais são esses valores e qual o meio em que ela está inserida e qual o retorno que ela tem, né, desses familiares, né, e como é que ela foi, de alguma forma, significando aquilo que, de fato, tem valor e é importante para ser reconhecida, né, como pessoa e como indivíduo. E é muito bom, né, que a gente possa estar abrindo os horizontes, né, para compreender o nosso cliente dessa forma, né. É um instrumento que eu estou à frente ele tem um pouco dessa visão, porque, de uma certa forma, ele não vai ser comparado com outras crianças. A ideia é que ele possa ser comparado em tempos diferentes, né? Como vai ser especificamente para criança, quer dizer, num primeiro momento, né, para criança cardiopata, e ele vai, num primeiro momento, ser validado clinicamente, porque daí é multicêntrico, envolve um estudo muito maior, ele vai ser só mesmo dentro do próprio Instituto Nacional de Cardiologia. Na realidade, é um instrumento, inclusive, que a gente vai poder comparar a criança antes da cirurgia, depois de alguma intervenção, né, qual é a evolução, e, na realidade, esse é o objetivo, né. Então, apesar de, assim, eu não ter muito ainda domínio do Morro, né, eu me identifico muito porque eu vi que nesse meu percurso aí, que eu já caminhei por inúmeros lugares, e fazendo 450 mil coisas fora da terapia ocupacional, né, eu entrei e saí da terapia ocupacional em vários momentos da minha vida, retornei agora já no final de carreira, que foi em 2006, quando eu entrei lá no Instituto Nacional de Cardiologia, e me vi tendo que retomar a terapia ocupacional, né, e estudar muita coisa, né, porque já estava quase 10 anos afastada. Então, me sinto estudante, que nem vocês, meninas aí, do 6º e 8º período. E assim, eu sempre me incomodava muito a forma compartimentalizada de ver a criança, né? Quando eu me formei, gente, eu caí direto nesse modelo mecanicista, biomecânico, né, em que
eu ficava 15 minutos na TO, 15 minutos na físio, 15 minutos. Gente, aquilo me angustiava de uma forma enorme, né? Eu sou muito observadora, sou assim desde criança, que era até quando eu era criança, uma coisa que eu me lembrei muito quando você fez a dinâmica, já tem uns 3, 4 anos de idade, mais ou menos, a minha mãe tinha o hábito de toda noite contar uma história, né, pra gente, e só que a história que ela contava eram de 3 crianças, de 3 meninas, eu e minhas 2 irmãs, que ela contava todas as artes do dia e as consequências daquilo no final do dia, né, e as 3 ficavam mudas, só ouvindo. E um belo dia eu virei para ela e falei que quem ia contar a história era eu. E a gente morava numa vila naquela época, e aí eu comecei, era uma vez uma mãe, que deixou as 3 crianças sentadinhas na porta de casa e foi conversar com a dona Menaide, era uma vizinha que morava umas 2 casas à frente. E aí veio um boi e comeu as 3 crianças. Aí a minha mãe falou, agora foi a minha vez de ficar calada. Então, eu sempre fui muito observadora, né? E crítica, o que é pior. Mas isso é super importante a gente compreender essas coisas, né? Porque isso nos molda, né? E quando a gente vai buscar compreender quem é aquele que está à nossa frente, né? Eu acho que esse olhar é super importante. Deixa eu parar, porque eu estou falando demais. Imagina. Acho que é isso. E o quanto isso é significativo até hoje, né, para você. E olha o quanto de coisa que é possível resgatar, né? A gente, enquanto pessoa e profissional, né, diante, enfim, dos atendimentos, das meninas que vão se formar, né? E assim, a gente tem que estar ali, né, por inteira, entendendo que aquela é uma criança, um adolescente, e por inteira. E acho, por isso que eu acho legal também a gente fazer esse exercício com a gente, sabe? Em vez de só projetar, e, enfim. Porque isso, além de, né, a gente ficar mais humano, enfim, se isso é possível, a gente acho que potencializa, enfim, o trabalho, né? Eu acho que tem essa perspectiva, assim. E a questão, né, dos modelos aí mais mecanicistas, né, focados, enfim, amplitude de movimento, né, todas essas coisas que a gente estudou, assim, eles são muito importantes também, né, na verdade, a gente avançou muito e foi muito reconhecido, né, nessa cientificidade, através disso tudo, né, e na verdade, esse instrumento, né, que eu estou apresentando aqui, ele super pode ser aplicado junto, né, porque ele não vai dar também informações tão precisas, porque às vezes a gente precisa disso para seguir, mas eu acho que não só disso para seguir, né, a gente precisa, nosso objetivo, ele é ocupacional, né, ele não é fazer um movimento de pinça, por que que as pessoas precisam fazer um movimento de pinça, né, então, enfim, pensar um pouco mais nessa amplitude, né, nessa coisa mais ampla do fazer mesmo, né. E você, no começo, você comentou sobre os instrumentos, né, que são poucos mesmo, traduzidos para o Brasil. Esse ano, não sei se você viu, o Paulo Mendes, no doutorado, ele traduziu mais um, ele fez a adaptação cultural e validação eu não vou lembrar o nome certinho, acho que é SFA, mas é um de... SFA, tem o SFA, auto-aplicável, né, é para adultos também, mas ele comprou, na verdade, o instrumento e tal, e aí ele talvez vai, não sei como que vai funcionar, mas ele vai estar disponível aqui sim. Enfim, era isso que eu queria comentar. Obrigada pela sua consideração. Posso falar? Claro. Mayara, eu coloquei aí no chat que eu estou extremamente ansiosa para você terminar essa validação e esse instrumento, né, a gente ter acesso a ele. Você falou SFA aí, eu gelei aqui achando que era o de função escolar, não é o do SFA, né? Você falou agora que alguém está só que você falou adulto, isso, mas não é o SFA função escolar, não. Não é. Eu uso SFA, só que não foi validado, né? Então a gente usa uma tradução, enfim.
E aí eu acho que há uma carência enorme, né, da gente ter um instrumento com essa visão mais global. Assim, numa aula que eu dou dentro de TO na infância sobre instrumento de avaliação, eu particularmente gosto muito da estrutura da prática, porque dá um norte, né, dá um lugar, uma delimitação, ajuda muito a nortear, na minha percepção, os alunos. Eu trabalho com residência também, eu sou tutora de residência, então, do lugar da terapia ocupacional, né, de embasar nossa prática, e é muito pragmático, é um instrumento muito pragmático. Então, assim, eu pego os instrumentos de avaliação de infância e coloco, né, eu estava até dando uma olhada aqui na aula, que já faz um tempo, né, Raquel, que não tem essa aula, porque foi no começo do ano, e aí eu divido ocupações, funções e habilidades, padrões, contextos e ambientes, para a gente mais ou menos situar que instrumentos de avaliação existem, né, divididos mais ou menos nessas caixinhas. E no final das contas, a gente não tem nada que contemple dessa forma, de uma forma tão, de um olhar tão geral, tão abrangente, a participação ocupacional, né? A gente pode chegar mais perto, assim, pensando em ocupações, que ainda seria o mais amplo, né? Numa abordagem mais top-down, né? Vamos dizer assim. A PED, só que aí a gente vê que mistura um pouco com as habilidades também. A COPM, só que ela na verdade, ela é muito mais aplicável com adulto e a gente faz uma adaptação com criança, né? Aí a gente tem SFA, só que aí não entra só educação, acaba entrando também função e habilidade, né? Então, a gente realmente tem uma carência muito grande na infância de ter instrumento, né? de um instrumento nesse sentido. E para a TO, para a nossa área, vai ser um ganho enorme. Então, quero parabenizar e agradecer a você, né, por esse ganho que estamos tendo aí na terapia ocupacional no Brasil, na infância, né? E também, assim, a gente tem uma colega, Ana Karina, que ela trabalha com adulto e ela fez o curso com o Daniel Marinho, do Morhost, e ela adquiriu agora o instrumento, né? Então, assim, eu já estava ansiosa pela chegada do Morhost. E aí, quando se falou da possibilidade, então, de vir na área de infância, realmente vai ser algo maravilhoso para a gente, de um ganho muito grande. Aí eu queria tirar uma dúvida, Mayara, aproveitar e tirar uma dúvida, assim. Claro. Existem atividades específicas. Se você estava lá na apresentação, eu perdi, assim. Existem atividades específicas que a gente observa essa criança, assim, como essa... Eu entendi a questão dos itens, né, de 4, 3, 2, 1. Achei muito interessante essa coisa que você falar de zerar. De fato, assim, é um detalhe, mas é um detalhe que para uma mãe eu vi que a criança zerou. Ai, que dor, que horrível. Então, assim, realmente é um detalhe que faz uma grande diferença. E aí eu entendi isso, aí entendi um pouco aqueles tópicos da exploração, mas na lógica do Morhost, né? Que tem toda aquela lógica, né? De habituação, volição, não é isso? Isso mesmo. Mas aí, assim, aí só fiquei com um pouco de dificuldade de entender, assim, na prática, como é que a gente dá exemplos de atividades, como é essa conversa com a mãe? O que é que você... E aí, quando você disse que dura 20 minutos, eu fiquei mais curiosa ainda, porque realmente ele é muito objetivo, né? Sim. Então, essa duração de 20 minutos é do manual, né? Na verdade, eu tive uma experiência diferente com as entrevistas que eu fiz com as mães, né? Dessas crianças, desses adolescentes na minha pesquisa. Na verdade, assim, são várias formas de coletar essas informações, né? Então, no meu caso, até para... Na verdade, o objetivo era compreender, verificar se as mães estão compreendendo o que o instrumento está pedindo, né? Se ele está traduzível, né? Se ele dá para entender, enfim. E aí, mas ao mesmo tempo, né, a gente ia pontuando, né? Eu faço essa análise também na minha dissertação. E aí, assim, na verdade, você pode juntar informações com observações
na própria sessão, né, na própria intervenção, mas eu acredito, assim, que de começo, sabe, muita coisa vai ser informada pela família, pelos professores, então acho que tem essa busca um pouco mais dinâmica mesmo, né, de como é o funcionamento da criança, até porque na parte de ambiente, né, que a gente avalia, pode ser tanto o ambiente domiciliar quanto na escola, né, então acho que tem que ter essa visão mesmo mais ampla. E a outra coisa que eu ia falar, peraí que eu perdi. O que eu perguntei... Não, dos exemplos, como que é? Lembrei. Quando eu estava aplicando com as mães, algumas dúvidas surgiram, tipo, mas, por exemplo, solução de problemas, né? Como que uma criança de 3 anos, né? Que problema que ela vai solucionar, enfim, acho que... E aí, assim, o próprio manual do instrumento, para cada opção de resposta, sabe, aquela F, P, né? Para cada uma, ela dá uns 3 exemplos de situações, né, para entender o que seria, mais ou menos, o que aquele item está querendo saber, né? Então, sei lá, se a criança está assistindo TV e cai o controle, a criança entende que ela pode sair e ir lá pegar, sabe? Enfim, pequenas situações, e aí, à medida que eu fui fazendo as entrevistas, eu tive que dar alguns exemplos, né? Na verdade, dei mais em alguns itens ali, que na verdade é isso que eu analisei também, para ver se está claro, né, o que eu estou querendo saber, o que eu estou perguntando. Ainda estou nesse processo de análise, né, porque ele é bem demorado, assim. Mas, assim, o manual, ele dá os exemplos, né? Se você não consegue observar ali, você pode perguntar para a mãe, para o familiar, para a professora, né? Como que é isso em casa, na escola. Mas aí, à medida que você for atendendo, né? Acho que tendo conhecimento, né, sobre como essa criança faz, aí você consegue até, pela observação, pontuar, né? E também em relação, até vou falar sobre a disponibilidade, né, desse instrumento, porque o Daniel, ele fez a compra, né, ele tá fazendo os cursos, e assim, na verdade, eu não fiz a compra ainda, com o dólar desse tamanho que tá. Enfim, eu tenho, pelo contrato, né, eu tenho autorização só para traduzir e tal, e aí, assim, ele vai ficar gratuitamente disponível no site, porém, ele só vai ser disponibilizado com a compra do manual. O manual ainda está em inglês, né? O instrumento vai estar lá, português, bonitinho, adaptado, transcuralmente, e aí o manual vai estar lá para comprar, e vai variar, né, quanto está o dólar, mas foi a mesma coisa que eu fiz, tipo, eu comprei esse instrumento dessa forma, né, no site do Morro mesmo. Tem vários, né, vários instrumentos lá. Então, até a gente, enfim, validar e tentar puxar isso, né, pra gente mesmo, na verdade, é uma dos nossos objetivos, né, e vai ser, assim, talvez seja dessa forma. Não sei se eu respondi as suas dúvidas. Respondeu sim, Mayara, respondeu. Obrigada, tá? Obrigada a você. Bom. Mayara, eu acho que uma coisa interessante, puxando um pouquinho o que Juliana estava falando, é que um questionamento meu o instrumento, ele permite a aplicação dele tanto para a clínica quanto para a pesquisa, ou não, né? Porque a gente percebe muito que os instrumentos que chegaram até as nossas mãos, eu acredito, eu nunca trabalhei nem com validação, nem com tradução de instrumento, mas eu acredito que seja uma tarefa um pouco complexa pela complexidade do país da gente, sabe? Então, eu acho que a gente vive num país de dimensões continentais, né? As coisas são muito distantes umas das outras. Um país dividido em 5 regiões, cada uma com suas particularidades,
Então, por exemplo, eu não posso dizer que a criança daqui, do Nordeste, seja a mesma criança e vai apresentar as mesmas respostas, né, da criança do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste e do Norte, né? Com certeza elas vão ter semelhanças, mas elas vão ter muitas diferenças, né, em todos os aspectos. Então, primeira coisa, como é que foi para você isso? O que foi que lhe motivou a trabalhar nessa perspectiva de tradução, além da questão de você saber, né, e de ser visível para todos nós, que o número de instrumentos que a gente tem aqui no país, traduzidos e validados para a nossa população, esse número ainda é muito reduzido, né? Mas o que foi que motivou você a trabalhar nessa perspectiva, né? E uma outra coisa é sobre a questão mesmo, se o instrumento permite essa aplicabilidade nessas duas situações, tanto na clínica quanto na pesquisa. Se existe alguma diferença, aplicação num momento e na aplicação em outro momento, né? Então, essas coisinhas que eu tenho curiosidade de saber. Obrigada. Bom, para a pergunta da minha motivação, né, entendendo um pouquinho tudo isso que você falou, que com certeza a gente tem muitas particularidades, né, de muitas infâncias no Brasil, né, e acho que, assim, na verdade, assim, no processo de adaptação transcultural, né, no que eu estou fazendo, o número que eu faço as entrevistas é um número mais reduzido, diferente de um processo de validação, que seria para um doutorado, né, que é um número mais ampliado, né, uma amostra mais robusta mesmo, né, e aí sim, a gente pode fazer com crianças, adolescentes de vários lugares, né, e eu fiz também por meio virtual, então comprovei que é mais ou menos possível, então acho que até facilitaria esse processo também, e acho que é uma sugestão, na verdade, que você acabou dando, que é muito válida, assim, né, porque o Brasil, ele é realmente muito grande, né, e para a gente ter essa dimensão, o ideal mesmo seria tentar contemplar, né, enfim, todas essas particularidades e tal. E minha motivação para isso, eu acho que foi assim, desde a graduação, porque eu fazia práticas nos estágios, né, em vários lugares, né, que a gente faz as rotações, hospital, ambulatório, enfim, várias áreas. E aí, algumas áreas, assim, eu percebia que a coisa era mais intuitiva, assim, sabe? Uma avaliação mais intuitiva, mas aí como? Porque enquanto a gente tá aprendendo, eu sempre fui assim, nossa, eu sou muito do fluxograma, sabe? Tipo, ou de sistemas, então eu não funciono muito nas ideias, eu gosto de coisa mais, é isso ou aquilo, né? Mas aí, como aliar isso, né, às subjetividades, né, dos nossos sujeitos, enfim. E então, né, acho que foi crescendo, assim, um bichinho, assim, tipo, eu queria mais, né, tem essa sensação de que, né, só aquilo, assim, não estava contemplando tanto, né, então sempre busquei usar instrumentos, né, que na verdade são até de outras áreas, né, que não da terapia ocupacional, que tudo bem, são super válidos também, mas eu acredito também na potência dos específicos da terapia ocupacional, né, pelos motivos que eu falei também, de serem mais sensíveis, né, aos nossos domínios, e também para publicar na nossa área mesmo, né. Então, eu acho que foi nesse sentido, assim, por gostar já de infância e adolescência, né, e depois por saber que ele pode ser usado nessas diferentes áreas, que ele consegue ali minimamente mensurar e dar um direcionamento mais assertivo, né, para a nossa prática. E acho que foi mais ou menos esse o processo, assim, né. Isso, a segunda pergunta, se ele pode ser usado tanto na pesquisa quanto na prática, né? Com certeza, pode ser usado. Por enquanto, estou usando na pesquisa, né? Mas que não deixa de ser
o contato com a família, né? Entender um pouquinho como que é o funcionamento dessa criança, desse adolescente. E, na verdade, tem alguns estudos, né, que eu trago na minha dissertação também, sobre, enfim, psicometria, né, do instrumento e tal, utilizado na pesquisa, alguns estudos, né, na Colômbia, em outros no Irã, Turquia, que foram utilizados em várias outras abordagens, sabe? Tanto na saúde mental, integração sensorial, enfim, autismo. E aí, tipo, isso tudo pode ser tanto usado, né, na prática, quanto na pesquisa mesmo. Eu acredito que tem grande potencial, né? Na verdade, acho que todos os instrumentos podem ser usados dessa forma, né? E esse, sim, com certeza, pode ser usado dessa forma também. Mas ele para ser usado na pesquisa, no manual dele, tem algumas regras, né? Que sejam específicas para a pesquisa, tipo assim, a coisa mais assim, mais cronometrada, por exemplo. Você vai avaliar a criança, então você vai perceber se ela exerce a resolução de problemas, por exemplo. Então, você provoca uma situação para ver se ela é capaz de resolver aquele problema. E aí, eu vou passar quanto tempo esperando que ela resolva o problema? Mais ou menos por aí, entendeu? Ah, tá, entendi. Eu tenho algumas regras a cumprir, o instrumento me dá esse caminho aqui, esse direcionamento, né? Porque quando a gente está na prática, na clínica, então a coisa fica mais à vontade, né? Eu estou lá no meu consultório com a criança, então está acontecendo, a coisa está acontecendo. Terminou o tempo da terapia, eu posso retomar na próxima. Na pesquisa é diferente. Na pesquisa eu tenho que ter aquilo ali naquele momento, né? Então, era isso que eu queria saber, se o instrumento traz essas regras, né, para a utilização do instrumento na pesquisa, especificamente na pesquisa. Tá. Bom, no manual não tem esse direcionamento. Assim, eu acredito que isso é de autonomia do pesquisador, no caso, né, até para a questão do cronograma da pesquisa, como, por exemplo, é o que eu estou fazendo, né? Igual você falou, esse exemplo da resolução de problemas. Na verdade, eu perguntei para as mães, né, como que isso é feito, e aí, à medida que eu não tive contato direto com a criança, o adolescente, né, observando, enfim, que eu tenho um tempo reduzido, né, eu tinha 1 hora para fazer a entrevista toda, aliando com outros instrumentos também, na verdade, o que eu utilizei foi os exemplos do manual, né, então, para elucidar um pouquinho da situação, aí sim, eu vou obter essa resposta pela mãe, né, na verdade, não assim, mas aí depende de cada pesquisa, de repente você pode traçar um plano aí de 6 meses acompanhando a criança ou adolescente e conseguir observar nesse tempo, né, para responder, pode fazer no início, meio e fim, né, acho que vai um pouco da proposta de cada pesquisa, mas acho que tudo isso dá para ser negociado, né, mas no manual mesmo a gente não tem esse direcionamento específico, mas ele sim é utilizado nas pesquisas. Acho que depende muito, né, do direcionamento do pesquisador mesmo. Não sei se eu respondi. Claro que respondeu. É uma coisa interessante com relação a isso, sobre essas particularidades do instrumento, né? Por exemplo, do não entendimento do que é que está se perguntando, ou pela mãe, ou pelo próprio entrevistado, né? Por exemplo, pelo próprio adolescente. Você está trabalhando com um adolescente e ele não entende o que você está perguntando. Eu vivi um tempo atrás, com a pesquisa de uma aluna, muito isso com o perfil sensorial. Porque o perfil sensorial, ele traz umas respostas, ele dá umas respostas, tipo assim, ocasionalmente, frequentemente. Então, a diferença entre ocasionalmente e frequentemente
é uma linha muito tênue. Então, até a gente tem dificuldade de definir precisamente o que é ocasionalmente e o que é frequentemente, né? Então, a gente fez uma pesquisa com um grupo de mães de crianças, né, de um serviço aqui em Recife, onde a população tem uma condição educacional baixa. Então, a gente precisou entrar em contato com a própria Winnie para pedir a ela permissão de acoplar nessas respostas, tipo uma escala Likert de figuras, né? De satisfação, para que a mãe pudesse entender como era que ela ia responder aquilo ali. Porque ela não estava conseguindo diferenciar uma expressão de outra, né? Então, a gente corria o grande risco de ter uma resposta equivocada da pesquisa. Então, tem todo esse processo. Por isso que eu falei das diferenças, né, populacionais que a gente tem no país. São muitas, né? Então, é um trabalho bem importante, necessário, mas é um trabalho grandioso, né? Você validar um instrumento para um país dessa dimensão. Com certeza é. Com certeza. E na minha pesquisa também, antes de eu aplicar, né, na verdade, o escopo com as mães, eu aplicava o mini-mental, que ele minimamente ali, ele vai dizer um pouquinho da elaboração cognitiva, né, e tem uns estudos que dão uma nota de corte, né, na verdade eu não precisei excluir ninguém do meu estudo, porque todas atingiram, mas eu tive desde mães sem escolaridade, chama ensino fundamental, e até pós-graduação, né, então peguei um pouco desse panorama, e na verdade o processo de adaptação transcultural é muito isso que você falou, assim, tipo, sei lá, a palavra substancial na minha, né, de uma das frases lá. Então, uma mãe até sugeriu. Acho que muito grande fica melhor, né? Então, enfim, a gente vai fazendo essas adaptações, e no final de tudo, a gente é para a autora principal, né, do instrumento, e aí a gente vai ver dessas possibilidades, né? Enfim, isso tudo porque tem a ver com a nossa cultura. Não é a simples tradução, né? Na verdade, adaptar para a nossa cultura, ainda que ela seja, né, multifacetada, minimamente a gente está tentando contemplar, na verdade, todas essas particularidades mesmo, assim, né? É difícil, tô quebrando a cabeça, mas, né, a gente está tentando minimamente aí fazer com que isso aconteça, né? Também. Meninas, tem alguma pergunta no chat? Não, Raquel. Tem não? Alguém quer fazer alguma pergunta? Um de cada vez. Obrigada. Foi tranquilo. Nem querem Eu acho colocar. que não teve pergunta porque foi muito esclarecedor tua fala e também por ser algo muito novo, né? Algo muito para todo mundo. Então acho que por isso que a gente acaba não tendo tantas perguntas assim para fazer. Mas gostaria de aproveitar aqui o espaço para parabenizar você. Foi muito esclarecedora a tua fala. Ok. Eu vou pedir para as meninas colocarem no chat. A gente tem um canal no YouTube. A gente tem também um grupo de WhatsApp, que esse grupo de WhatsApp ele funciona somente para divulgação das rodas de conversa. Tá? Não se preocupem, porque não tem nada de bom dia, boa tarde, boa noite. É só para divulgação das rodas. E aí, se vocês quiserem participar, quem ainda não tinha participado com a gente,
Se vocês quiserem ser incluídas, né, nesse grupo, a gente vai ficar muito feliz e vocês vão ficar sabendo das datas e dos horários e dos temas das próximas rodas de conversa. A gente sempre tem, a cada mês, 2 rodas de conversa. Sempre uma no começo do mês e outra no final. Tá? Então, daqui a uns dias, vocês se preparem que a gente já vai estar divulgando a segunda roda de conversa do mês de novembro. Ok? Alguém quer dizer mais alguma coisa? Eu queria pedir para quem quiser e puder abrir a câmera para a gente tirar uma última foto para registrar, que a gente sempre faz esse registro. Arrumar os cabelos. E te agradecer mais uma vez, né, em nome das monitoras, Mayara. Muito bom, parabéns. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Todos digam sim. Ótimo, tirei. Tchau, Alguma gente. coisa no chat, né? Eu deixei o meu telefone lá no chat. Ok, Regina. Ótimo. Obrigada. Então, Mayara, muito obrigada. Foi excelente a sua fala, tá certo? Foi uma indicação muito boa de Daniel para mim, né? E eu agradeço muito a você. Se você puder participar das próximas também, fique à vontade, seja muito bem-vinda, faça parte desse grupo. Desejo a você todo sucesso no seu mestrado. Não deixe de nos avisar sobre sua defesa, tá certo? E a gente vai estar torcendo por você, tá? Seu trabalho realmente tem uma importância muito grande para a gente. Em especial, quem trabalha com criança e adolescente. Tá certo? Muito obrigada, mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade e vamos construir junto, né? Isso, vamos embora. Obrigada, gente. Raquel, um minutinho. Eu gostaria de falar com você, não sei se com Juliana também, a Rosa Mitre até havia me falado, porque ela me deu o nome de Ana Cláudia também. Assim, eu queria... eu tenho que ter um grupo de terapeutas ocupacionais para análise de conteúdo do instrumento. Ele já passou pela fase de análise semântica e agora vem para a parte da análise de conteúdo. E seria interessante terapeutas